Olá, eu quero cumprimentar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus. Essa paz que só existe naqueles que aceitam ali a Jesus, recebem Jesus no seu coração. E nós falamos sempre essa expressão para compartilhar dessa paz que Jesus somente pode nos dar. E hoje nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa sobre doutrinas básicas para esclarecer, como sempre fazemos, determinadas dúvidas de perguntas que se fazem normalmente, perguntas de coisas básicas da Bíblia. Quando se fala em doutrinas básicas da Bíblia, se fala em salvação, fala em Jesus Cristo, a igreja e tantos outros assuntos, fala sobre a fé. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a fé. E o nosso tema hoje é o seguinte, é uma pergunta: como posso estar unido a Deus pela fé? Muito bem. Para responder essa pergunta, nós vamos começar deixando aqui alguns textos da Bíblia, a palavra de Deus, que vão servir de base para aquilo que nós iremos lhe falar aqui hoje sobre a fé como agente de união do homem a Deus. O primeiro texto está na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O segundo texto está exatamente na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E o terceiro texto está na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 4, verso 16, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Muito bem. Veja bem, a fé é agente de união quando ela serve de ligação entre o homem e Deus, dando assim direito ao homem a uma intimidade com Deus. Isso acontece quando ele se vale dos recursos da graça por meio da fé. A graça de Deus, ela é multiforme, ou seja, de várias formas, e é derramada sobre todos os homens, criando várias maneiras de fé que se revigoram, elas vão se revigorar e tornam a pessoa mais revigorada na fé, mais firme na fé, mais forte na fé. Em outras palavras, a graça fortalece a fé. A fé é um selo, e uma vez que você recebe esse selo, passa a ter o direito, com essa fé, de viver da graça de Deus por meio da fé. Graça e fé estão sempre ligadas. A graça, na sua multiforme manifestação, ela está em todo o Evangelho do Senhor Jesus, porque nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, conforme lemos, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E por isso, a graça e a paz nos são multiplicadas, como diz o versículo que acabamos de ler. Isso nós lemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, na carta que o apóstolo Pedro escreveu. Então a fé é um selo, mas a graça é um combustível da fé. Se você não usar a graça, a fé pode morrer na sua vida. O que subsidia a fé é a graça. Se você não usa os recursos da graça, ou seja, se você não ora, se você não jejua, essa graça pode deixar de existir na sua vida. A fé não está dissociada da graça, e nem a graça está dissociada da fé. A graça e a fé, ela é o alimento da fé, e você não pode conseguir viver sem essa multiforme graça de Deus. Exemplo, o Evangelho da graça do Senhor Jesus é para aquele que quer, aquele que aceitar, ou seja, aquele que quiser esta graça. É uma forma de você experimentar esta graça. O outro aspecto é que a fé não vai ficar no mundo, mas ela vai voltar para a eternidade de onde ela veio. A fé tem uma ação de dupla direção. Ela vai e ela vem. A graça não. A graça permanece até o dia em que a porta da graça se fechar.
Pois a graça de Deus, ela é uma porta em que você entra pela fé e quando ela for fechada, a fé não existirá mais. Isso porque ela já terá ido de volta para a eternidade com a igreja que será arrebatada. Portanto, a fé é um selo e a graça é uma porta. A porta é que ainda está aberta, mas que um dia vai se fechar. Quando a igreja fiel de Jesus for arrebatada, então a porta da graça vai se fechar. Portanto, a minha recomendação a você é que você aproveite essa oportunidade de ter acesso a esta porta da graça que ainda se encontra aberta. E fazendo isto, de que forma? Muito bem, exercitando a sua fé através dos recursos da graça. A oração, o jejum, buscar a Deus, ler a palavra de Deus, louvar a Deus, e tudo isso são recursos da graça. Assim, então, eu deixo aqui, nessas palavras, a minha contribuição para te ajudar a alcançar a graça de Deus. E isso através da fé no Senhor Jesus Cristo. Assim, eu desejo a você e a toda a sua família a paz do Senhor Jesus.